Pessoal, então bem-vindo à nossa segunda aula da nossa jornada Recalculando a Rota. E para começar aqui, eu queria relembrar vocês, porque provavelmente você já escutou que insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e querer resultados diferentes. Concordam? É uma loucura, você continua fazendo a mesma coisa e milagrosamente a gente tem resultados diferentes. E, gente, no mundo dos negócios, né, o que a gente percebe, nada acontece ao acaso. Do nada a empresa começou a evoluir a estratégia. Do nada, por algum motivo, atingiu o resultado. Isso não existe, sabe? A gente percebe claramente que as organizações que atingem melhores resultados, ela tem intencionalidade. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo, quais são as ações chaves, o que é mais relevante, tem foco naquilo que é importante. Então elas têm intencionalidade estratégica e isso é muito relevante. E além disso, pessoal, tem uma frase aqui do LinkedIn. A gente viu uma postagem recentemente no LinkedIn, que eu confesso que nem sei o autor, mas eu achei fenomenal. Enquanto evoluir não for a sua primeira prioridade, você vai continuar mantendo rotinas e repetindo problemas. Mantendo rotinas e repetindo problemas. Mantendo rotinas e repetindo problemas. Isso, para mim, gente, é a mais pura verdade. Nós acompanhamos estrategicamente algumas organizações e a gente percebe que as empresas evoluem pouco quando elas estão repetindo as mesmas discussões o tempo todo. Parece até uma loucura, né? Aquele déjà vu. Poxa, parece que a gente já discutiu isso. Porque a empresa evoluiu e aprendeu muito pouco. Então, um dos grandes sucessos que a gente tem hoje em dia na gestão estratégica é a capacidade de aprender. Por isso que essas revisões, elas são tão importantes. E aí tem uma segunda frase do Peter Senge, que é o autor do livro A Quinta Disciplina, que é um livro fenomenal, muito legal mesmo, que ele fala o seguinte, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Ele fala, não basta uma pessoa aprendendo para a empresa. Simplesmente não é mais possível encontrar soluções na alta gerência e fazer com que todos sigam as ordens do grande estrategista. As organizações que realmente terão sucesso no século XXI serão aquelas que cultivarem nas pessoas o comprometimento e a capacidade de aprender em todos os níveis da organização. Concordam? Então a gente precisa construir, sobretudo, gente, cultura de aprendizado e de evolução. E isso a gente precisa de hábitos. Cultura é muito fortalecida pelos hábitos que a gente tem. E na forma organizacional, a gente constrói isso por meio de rituais claros. Então, precisa de rituais de revisão da estratégia, pessoal. Precisa de rituais claros que a gente vai estimular as pessoas a cultura do aprendizado, a cultura de fazer diferente, a cultura de estar evoluindo. E aí vem um ponto que foi um dos mais marcantes para mim, os melhores conselhos que eu já tive, que foi: nunca confunda movimento com evolução. Faz sentido para você? Eu vejo muitas organizações, gestores, áreas, que elas se movimentam. Elas estão sempre fazendo alguma coisa, cheio de plano de ação, mas quando você percebe, elas estão realmente evoluindo, muitas vezes não. Então, às vezes, é muito movimento e muita pouca evolução. Então, esse é um ponto-chave para a gente se atentar. E aí, indo para o ritual de propriamente a revisão da estratégia, nós temos algumas sugestões importantes de como você pode fazer isso. E para contar essa história, eu vou mostrar como que o IEP faz, né? Nossa empresa, né, obviamente ensina isso para os nossos clientes, mas a gente também é um laboratório de tudo aquilo que a gente ensina. Então eu vou contar para vocês como que nós fazemos aqui no IEP. Nessas revisões estratégicas, gente, a gente pauta 2 pontos principais. O primeiro deles é o resultado da organização, né, os indicadores, as metas. E o segundo ponto são as ações, as iniciativas, os projetos que sustentam o atingimento dos resultados. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês alguns pontos chaves que nós utilizamos aqui e é o passo a passo ainda básico de como que a gente faz. Vamos lá. Na parte de indicadores, o que nós pedimos para todos os gestores da empresa? Eles precisam fazer uma análise profunda dos indicadores para nós entendermos o que foi atingido de resultado e aquilo que não foi alcançado de resultado. Isso com uma visão bem analítica e bem clara. A partir dessa introdução inicial, cada gestor tem que trazer para a organização uma análise profunda da causa raiz
de todos os indicadores que não foram alcançados. Então a gente convida todos os gestores a fazer uma boa análise de dado, entender a fundo aquele contexto, entender a fundo o porquê que o resultado não atingiu e analisar os processos da organização que não sustentaram esse atingimento. Então cada gestor tem que apresentar para a organização as causas raízes, as principais, que levaram ao não atingimento do indicador. E essa cultura, quando ela é bem implementada, a gente estimula muito o aprendizado que a gente já havia falado. O terceiro ponto, para apresentar para a organização, porque eles precisam apresentar isso numa imersão de revisão estratégica, eles precisam consolidar um FCA. Qual que é o fato principal que não atingiu aquela meta, qual que é a causa raiz processual daquele ponto e qual que é a ação de correção que eles sugerem para atingir aquele resultado. E aí, a partir da visão 360 da área específica, o gestor ou a gestora precisa resumir os principais desafios que a empresa tem para o próximo ciclo, seja ele 6 meses ou 3 meses. Então, primeiro ponto é a questão dos indicadores, analisar as metas, como que está nesse resultado. E aí, gente, não é somente acompanhar e fazer uma apresentação qualquer, é gerar aprendizado. A gente quer gestão sobre aquilo, o que está acontecendo e o que nós podemos fazer para sair dessa situação. Então esse é o primeiro ponto que todos os gestores precisam apresentar antes de uma reunião ou imersão de uma revisão estratégica. E aí a gente vai para o segundo pilar de revisar, que é a parte das ações, iniciativas, projetos. E aí vem comigo na tela para a gente entender como que a gente faz isso. A gente pede para os gestores apresentar o seguinte: quais ações estratégicas promovidas lá no planejamento foram realizadas? 2. Quais ações estão atrasadas? E por que está atrasado? Por que não foi executado? E terceiro, quais outras ações, por algum motivo, o gestor despriorizou por acreditar que aquilo não era mais importante? Então a gente vai estimular as pessoas a entenderem com muita clareza o porquê que aquele resultado foi atingido ou não. Então, e a gente pede essa análise robusta, ela precisa ser bem feita, a gente pede disciplina, criticidade, intencionalidade para fazer muito bem essa análise de resultado. E a partir dessa visão, como que a gente faz aqui na ERP? A partir dessa visão da área dos gestores, nós reunimos nessa reunião de revisão estratégica e nós consolidamos em conjunto na organização aquilo que funcionou, o que não funcionou. A gente chama isso aqui internamente retrospectiva estratégica. E para vocês terem uma noção, a última retrospectiva que a gente fez agora, muito pouco tempo atrás, nós pautamos essa discussão em 3 perguntas principais, feita com todo o time ali de liderança. A primeira delas é: o que funcionou bem? Quais foram as alavancas estratégicas principais que suportaram os bons resultados? Então essa é a primeira reflexão. O que funcionou bem? O que alavancou o nosso resultado e chegou mais perto da nossa visão e dos nossos sonhos? Aí depois a gente vai para a pergunta 2. Quais foram os pontos que não funcionaram bem? O que a gente mandou mal? Quais foram as principais limitações para o atingimento do resultado? Então nós precisamos entender com muita clareza aquilo que nos limitou. E qualquer organização ela vai ter uma série de conjuntos de pontos positivos, aquilo que está funcionando bem, e aqui uma série de conjuntos de limitações que estão limitando a organização. Isso a gente precisa ter uma clareza. Então a gente parte da visão individual dos gestores para consolidar esse todo, que é um ponto relevante. E como que a gente termina essa reflexão? A partir do que foi bom e o que foi ruim, o que a gente pode fazer diferente nesse próximo ciclo estratégico para a gente conseguir atingir os resultados, né, e as nossas metas principais para alcançar a nossa visão? Então isso tem que sair das práticas. Então o que na empresa precisa mudar para a gente atingir melhores resultados? E essa reflexão é muito importante, ela para ser feita com calma, com muita maestria, uma facilitação relevante para priorizar os principais pontos. E a nosso entendimento, a partir da visão, o comprometimento de cada um, individual, dos gestores das áreas, e uma reflexão muito bem feita, coletiva, nós temos mais condição de entender onde nós estamos na estratégia, e isso serve subsídio para a gente trazer uma revisão robusta
que é o assunto da terceira aula. Então, se você gostou desse vídeo, acompanhe aqui as próximas aulas, que a gente tem muita coisa boa ainda para compartilhar. Vamos juntos!